Fala galera, beleza? Vocês estão ligados no Exatas ML? Hoje nós temos uma playlist interessantíssima sobre as leis de Newton. Olha só, vamos fazer uma playlist de 5 vídeos nessa ordem. Força resultante, que é esse primeiro nosso vídeo, as leis de Newton propriamente dita e 3 questões com nível crescente. Então bora começar? Pessoal, para você compreender bem as leis de Newton, é interessante a gente primeiro ter o conceito de força resultante bem entendido na nossa mente. Então vamos começar com essa playlist aqui, com esse primeiro vídeo sobre força resultante. Então dá uma olhadinha no que eu preparei para vocês. O que vem a ser força resultante? Primeiro, vamos lembrar que força é uma grandeza vetorial, tá? Diferente de uma grandeza escalar, que basta informar o módulo, o seu valor, para que seja entendida a informação. A força, como é uma grandeza vetorial, é necessário que se informe 3 coisinhas. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Um vetor é definido por seu módulo, sua direção e o seu sentido, e é representado geometricamente por uma seta. A setinha vai representar esse vetor. Então, se você quiser descrever uma força por completo, você vai ter que colocar o quê? O valor, a intensidade, a direção, se é horizontal, vertical, direção AB, e colocar o sentido. A ponta da seta representa o sentido do vetor força. Ou seja, o sentido é de A para B, de B para C, do sul para o norte, da esquerda para a direita. Isso representa o sentido, ou seja, para onde que está apontando essa força. Então, colocado isso, nós sabemos que, como a força é uma grandeza vetorial, temos que representar por 3 características: módulo, direção e sentido. Isso é muito importante, tá? Então, é como se a força fosse um número especial. Então você não soma forças do mesmo jeito que soma número. Então você tem que considerar essas 3 informações. Então eu vou colocar aqui, pessoal, os casos mais comuns e o caso geral de força resultante aplicada nos corpos. Então vamos à primeira situação, que é até a mais simples de toda. Primeiro caso, quando você tem forças concorrentes e elas estão na mesma direção e o mesmo sentido. Então um exemplo bem simples aqui. Aqui você tem um objeto qualquer e sobre esse objeto existem 2 forças atuando na mesma direção e no mesmo sentido. E eu chamei essas forças de F1 e F2. Lembre-se que forças são vetores, então eu representei essa setinha, tá vendo aqui? As setinhas apontando na mesma direção, aqui você pode supor que seja a direção horizontal, e no mesmo sentido, daqui para lá, você pode pensar da esquerda para a direita, né? Desse ponto de vista aqui, ó, da esquerda para a direita. Ambas as forças estão atuando no mesmo sentido, tá? Então você tem força 1, força 2. Qual que vai ser a força resultante aqui nesse caso? Nesse caso aqui, a força resultante vai ser a soma algébrica das 2 forças individuais. Força 1 mais a força 2. Bem simples assim. Um exemplo, digamos que você vai subir numa balança com outra pessoa. Tá? Você tem aqui uma balança, certo? Você vai subir juntamente com outra pessoa. Você vai fazer uma força 1 para baixo, e essa outra pessoa fará uma força 2 para baixo. Tá? Vocês dois em cima da balança. Essa força, que é a força peso, está atuando na balança. A balança vai sentir o que exatamente? Ela não vai diferenciar que em cima dela tem uma força 1, uma força 2, 2 pessoas diferentes. Ela não entende assim. Ela vai entender uma força única. Ela vai entender que existe uma força total, que é a força resultante, que é dada pela soma das 2. Ela vai sentir a força total sobre ela, F1 mais F2. Esse é o exemplo simples, onde as forças estão atuando na mesma direção e sentido. Tranquilo? Próximo caso. E se essas forças estiverem em sentidos opostos? Aquele exemplo clássico do cabo de guerra. Eu tenho uma força que empurra para a direita, outra que puxa para a esquerda, sentidos opostos. Nesse caso aqui, como que fica essa força total ou força resultante? O que o objeto sente de fato? Nesse caso, pessoal, você vai ter que calcular a força resultante dada pela diferença entre as forças. Então, nesse caso, a força resultante é força 1 menos força 2,
e sempre conserva a direção da maior força, tá? Então você vai fazer a diferença, famoso cabo de guerra. E curiosidade, e se essas forças forem iguais? Nesse caso, ou seja, forças opostas e são iguais, têm a mesma intensidade. Esse é um caso interessante que a gente vai ver em lei de Newton. Então a gente sabe que dá zero, se você colocar 10 para a direita e 10 para a esquerda, a gente sabe que 10 menos 10 é zero. Mas isso não significa que o objeto ele necessariamente tem que estar parado. Nós vamos ver isso lá na próxima aula de as leis de Newton, no próximo vídeo, tá? Então entenda que forças em sentidos opostos, a força resultante ou força total é dada pela diferença entre as forças individuais. Tranquilo? Beleza. Terceiro caso são forças de direções perpendiculares. O que são direções perpendiculares? São direções que formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, nesse exemplo clássico aqui, ó, você tem uma força para cima, outra para a direita. Você observa que existe um ângulo reto entre as duas forças F1 e F2, ou seja, um ângulo de 90 graus. Nessa situação, a força resultante, aí agora não vai ser nem a soma nem a subtração. Aqui vai ser a soma dos quadrados das forças, o famoso teorema de Pitágoras. Aí você vai olhar e vai falar, mas como que a força resultante vai cair no teorema de Pitágoras? Aqui é simples, olha só. Aqui, quando você fecha essa figura, esse quadrado aqui, esse quadrilátero, quando você fecha essa figura aqui, você vai observar o quê? Que quando um objeto é puxado para cima e para a direita ao mesmo tempo, que é o que está acontecendo aqui, ele não vai nem para cima e nem para a direita, ele vai na direção intermediária, ou seja, ele vai aqui nessa direção, aqui nessa diagonal. Então a força resultante, ela estará na diagonal. Vou até colocar aqui o FR, tá? Para você enxergar ainda melhor. Então, força resultante, ela vai estar na diagonal entre as duas forças individuais. Já deu para perceber o triângulo retângulo aqui? Ainda não viu? Então eu vou desenhar aqui para você. Vamos pegar essa força F1 que está para cima e vamos deslocar esse vetor. Vamos arrastar e fechar a figura aqui, ó. Você só vai fazer esse deslocamento daqui para cá. Então vamos colocar esse F1 aqui. Ah, professor, mas é o mesmo vetor? Você não mudou? Não, não mudou. Ele continua do mesmo tamanho, apontando para a mesma direção e sentido, tá vendo? Então é o mesmo vetor. Então, colocando esse F1 aqui, olha só o nosso triângulo retângulo. Olha o nosso triângulo retângulo. Hipotenusa é a força resultante, F1 e F2 são os catetos. Então, fechou o triângulo retângulo, aplicação do teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, quando as forças formam um ângulo de 90 graus, a resultante entre elas é dada pelo teorema de Pitágoras. Tranquilo? Então você já percebeu uma coisa interessante também, já olhando por uma questão de ângulo. Nesse caso que eu acabei de mencionar, o ângulo é de 90 graus. Ok, professor, de boa, tranquilo. Ângulo reto. No segundo caso, como as forças têm sentidos opostos, o ângulo entre as duas forças, entre as duas setinhas, é de 180 graus. E no primeiro caso, como elas estão no mesmo sentido, mesma direção, significa que não tem uma inclinação entre elas, certo? Ou seja, elas estão no mesmo sentido. Então não há uma inclinação, então o ângulo é zero. 0 graus. Então no primeiro caso você tem ali 0 graus, segundo caso 180 graus, certo? O ângulo raso. Terceiro caso, 90 graus. Tá, professor, beleza. Até que vai, né? Tranquilo aqui. Mas e se for um ângulo diferente desses? Se não for nenhum desses aqui, se for 30 graus, o que eu faço? Aí a gente vai para o caso geral. Esse aqui é o caso genérico para qualquer ângulo, inclusive esses três aqui. Qualquer ângulo que aparecer na sua frente é resolvido pelo caso geral, tá? Então eu coloquei aqui uma força F1, uma força F2 e um ângulo θ, essa letra representando o ângulo, um ângulo θ genérico qualquer.
Aqui eu nem vou especificar porque ele vale para qualquer ângulo. É como se fosse o seu x. Beleza. Aqui, a força resultante que estará na diagonal entre essas duas forças individuais, essa força resultante, é calculada por essa equação, chama lei dos cossenos, que é, você vai fazer a soma dos quadrados das forças individuais, mais 2 vezes F1 por F2, vezes o cosseno do ângulo entre as duas forças individuais. Então, você vai precisar do cosseno desse ângulo que forma entre as forças F1 e F2. Tendo o cosseno desse ângulo e o valor das forças, você consegue descobrir qual que é a força resultante. Esse caso resolve qualquer ângulo, inclusive esses três aqui, que na verdade são casos específicos do geral. Então, caso geral muito importante, tá, pessoal, para resolver qualquer problema de força resultante. Tranquilo? Então, é isso aí, tá? Qualquer coisa, coloca suas dúvidas nos comentários e vamos para a próxima aula para as leis de Newton propriamente dita. Até lá, valeu, abraço!